Jesus governará como rei sobre Israel e todas as outras nações da terra. Isaías capítulo 11 versículos 6 a 9. E habitará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o leãozinho e o novilho cevado, viverão juntos, e uma criança pequena os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhotes juntos se deitarão, e o leão comerá palha, como o boi. E a criança amamentada no peito, brincará com segurança sobre a toca da cobra, e a criança desmamada colocará a mão na cova da víbora. Não sofrerão mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Apocalipse 20, versículos 3 a 6. E o anjo o lançou no abismo, fechou e selou acima dele, impedindo sua fuga, para que ele não mais engane, ou seduza as nações até que os 1000 anos acabem. Depois que seja libertado por um curto período de tempo. Eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles, a quem foi dado o poder de julgar. Eu vi as almas, daqueles que foram decapitados pelo seu testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que se recusaram a adorar a besta, ou sua imagem, e não aceitou sua marca em sua testa e em sua mão. E eles ganharam vida, e reinaram com Jesus Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, os incrédulos, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, bendita e santa é a pessoa que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, mas serão sacerdotes, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Após o fim do milênio, Satanás foi libertado. Aqui em Apocalipse 20, nós lemos a frase 1000 anos 6 vezes. Este capítulo deixa bem evidente que o reinado milenar de Jesus Cristo em terra irá de fato acontecer, e isso será uma era vastamente superior a esta era do homem, que precede. Haverá comida no céu? A árvore da vida será vista novamente. Não há fome no céu, mas a comida que Deus dará. Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, pois para que não estenda sua mão, e tome também frutos da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o enviou para fora do jardim do Éden para cultivar o terreno de onde ele foi tirado. Então ele expulsou o homem no leste do jardim do Éden, e colocou os querubins e uma espada flamejante que circulava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Como resultado de sua desobediência, Adão perdeu sua vida eterna. A árvore da vida no Éden deve ter tido algum papel a desempenhar na manutenção da vida de Adão e Eva. O único lugar no Novo Testamento onde a árvore da vida é mencionada é no livro do Apocalipse, e cada vez é mencionado que a frase tem um significado cósmico e espiritual. É uma promessa feita em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Afirma que aquele que vencer irá receber o direito de comer o fruto da árvore da vida, que está localizada no meio do paraíso de Deus. Não haverá restrição ao consumo de frutas, da mesma árvore que Adão e Eva comeram no jardim do Éden na nova terra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Depois de descrever o rio da vida, em o livro do Apocalipse, o apóstolo João continua mencionando outro notável aspecto da cena. Aqueles que aproveitam do sacrifício de Cristo na cruz, ressuscitará para ver a árvore da vida novamente, pois ela está no meio da cidade santa, a Nova Jerusalém, onde produz 12 colheitas de frutas. Quero falar das 5 coroas celestiais. Vocês sabem o que são as 5 coroas celestiais que os cristãos podem receber no céu? A primeira coroa é a coroa da alegria. No contexto dos jogos gregos antigos neste período, referido-se a uma coroa ou guirlanda de folhas que fora concedida como prêmio ao vencedor de uma competição atlética e foi colocada na cabeça do vitorioso. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Por quê? Qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? De acordo com o contexto deste versículo, está claro que Paulo antecipou o encontro dos Tessalonicenses no céu, portanto, é lógico que nós também seríamos capazes de reconhecer nossos amados que partiram, aqueles que estão no céu.
Paulo fala de seus filhos na fé, como sendo a sua coroa. A coroa da alegria. A segunda coroa é a coroa incorruptível. Paulo desafia as pessoas a lerem suas cartas e conduzirem suas vidas focados na luta e com o propósito de dominar sua carne. O que Paulo escreveu nos dá a melhor definição de como essas coroas são concedidas. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25. A Bíblia nos diz: não sabeis vós que, os que correm numa disputa, todos correm, mas apenas um receberá o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, exerce autocontrole em todas as coisas, e eles fazem isso para obter uma coroa corruptível. Mas nós não nos contentamos em apenas terminar a corrida da vida cristã, para obter uma fita de participação, nós nos concentramos em conquistar a medalha de ouro, da mesma maneira como os verdadeiros esportistas competem. Os valiosos seguidores de Cristo deveriam dirigir a corrida cristã, concentrando seus esforços, e com um ponto de vista em mente, buscando uma coroa que não pode ser destruída. Que as bênçãos que vêm de Deus não envelheça, corroa ou pereça, portanto, fique de olho no reino, e trabalhe duro, para obter a recompensa, a coroa incorruptível. E isso vai durar para sempre. A terceira coroa é a coroa da justiça. Paulo esperava receber uma visita celestial. A coroa havia sido reservada para ele no céu e ele estava preparado para reivindicá-la. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. No futuro está reservado para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, concederá a mim naquele dia, não só para mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Paulo teve uma imagem mental de uma premiação em que ele seria presenteado. Paulo estava prestes a ser considerado culpado e condenado a ser executado por um tribunal localizado na terra, mas ele também estava indo ser recompensado por um Senhor localizado no céu. Esta é provavelmente a última carta que o apóstolo escreveu e é impossível vê-lo de uma forma mais vantajosa do que ele parece estar agora, parado na beira da eternidade, cheia de Deus e aguardando ansiosamente uma eternidade de glória. Algumas pessoas acreditam que Paulo também era focado em recompensas, e que é impróprio para os cristãos ponderarem muito sobre a recompensa que receberão no céu. Outros acreditam que a ênfase de Paulo em recompensas era apropriada, mas Deus não tem dificuldade em nos inspirar com a promessa de um prêmio no céu. Tudo ficará bem. Vale a pena o esforço agora, e se aguentarmos, vamos ser recompensados. A quarta coroa é a coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando o sumo pastor aparece, você receberá a imorredoura coroa da glória. A coroa da glória é prometida aos pastores fiéis, mas também para todos os que amam Jesus, e fizeram o que ele os chamou para fazer. Pedro conclui seu trabalho abordando os presbíteros da igreja, e exortando, para que exerçam uma liderança eficaz. Um modelo de liderança completamente novo, que ele incentiva-os a agir como um exemplo de liderança. A quinta coroa é a coroa da vida. Esta coroa é para todos os cristãos, mas especialmente preciosa para aqueles que sofreram e enfrentaram corajosamente a perseguição por causa de Jesus, mesmo se isso significasse a morte. Apocalipse, capítulo 2, versículos 10 e 11. Não temo que você está prestes a sofrer, eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam testados, e você terá tribulações por 10 dias, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que supera, não será prejudicado pela segunda morte. Podemos não ter a mesma oportunidade de sofrer por Jesus, como os cristãos em Esmirna tiveram, mas podemos ter o coração deles. Os cristãos de Esmirna sofreram perseguições de Júlio César por não aceitarem tratar ele como uma divindade. Em Esmirna, eles adornam suas cabeças com coroas concedidas a indivíduos merecedores e atletas campeões daquela sociedade, e Jesus prometeu uma guirlanda especial, a coroa da vida. Nas Escrituras, a palavra vida é frequentemente usada para mostrar um relacionamento que está de acordo com Deus. Temos consciência de que em algum momento, nossa vida na terra terminará. No outro não. Temos a incrível promessa de que só é dada a quem vem a Deus. Por meio de Jesus, conforme o que Tiago nos disse, que esta coroa da vida é reservada para todas aquelas pessoas que amam Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12.
Abençoado é o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vocês ouviram os capítulos e versículos citados na Bíblia que não haverá fome ou sede no céu. No entanto, isso não significa que não haverá comida. A árvore da vida será vista novamente, e ela produzirá 12 colheitas de frutos. A árvore da vida mencionada no livro de Gênesis é descrita como uma árvore que dá a vida eterna. No céu, ela é o símbolo da vida eterna que os cristãos desfrutam na presença de Deus. Os cristãos reinarão com Jesus Cristo no céu. Isso significa que eles terão um papel ativo no governo do mundo. Eles ajudarão Jesus a trazer justiça e paz à terra. Os cristãos governarão com compaixão e sabedoria. Eles trabalharão para promover o bem-estar de todas as pessoas. E por último, as 5 coroas celestiais, que são uma motivação para a vida cristã. Elas nos lembram que Deus recompensa aqueles que vivem suas vidas de uma maneira que o agrada. Vivam de acordo com a vontade de Deus. Vivam de maneira piedosa. Perseverem na fé até o fim. Vençam o mal e o pecado. E glorifiquem a Deus. Amém.